iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande irmão, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração. Senhor, diz a tua palavra, a tua santa palavra. Desvenda os nossos olhos, a fim de que a glória da obra do Senhor, manifestada pela presença e obra do Espírito de Deus, se torne conhecida de todos nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. As Escrituras Sagradas, irmãos, elas revelam a vontade de Deus de forma distinta, dependendo do estilo literário ou da obra de autor determinado na Escritura, e ela cumpre certamente um fim para cada maneira de revelar a vontade de Deus. Ora, quando Deus revela a sua vontade por meio de narrativa, não é? Essa vontade de Deus, ela é interpretada na narrativa, mas ela é confirmada nos textos que não são textos narrativos, isto é, são textos proposicionais, em que a doutrina é estabelecida categoricamente em um determinado lugar. Por exemplo, nós lemos nas Escrituras Sagradas, em Atos, no capítulo 13, por favor, abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 13. Especificamente, quando o apóstolo trata sobre a questão da vinda do Senhor, e ele discorre especificamente sobre o que acontece lá, citando Atos, ou melhor, citando Salmo de número 2, verso 7, quando no capítulo 13 ele é indagado afirmando categoricamente que na ressurreição de Cristo cumpriu-se a profecia descrita no Salmo de número 2, verso 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ora, essa aparente
informação, ou essa informação, ela pode ser muito mal interpretada se ela for simplesmente lida da forma como ela está transcrita no texto, dizendo categoricamente, ora, a Deus, Cristo se tornou Filho de Deus na ressurreição dos mortos. Porque o próprio Senhor, lá no livro de Mateus, quando o batismo de Cristo foi instituído, foi realizado, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ouviu-se a voz dizendo: Tu és o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, ele não se tornou Filho de Deus na ressurreição dos mortos, ele já era Filho de Deus. Bem, se nós formos interpretar a Escritura Sagrada, especificamente baseado numa narrativa, nós podemos cometer um erro de interpretação gravíssimo, dizendo, está vendo, em Atos, no capítulo 13, nós somos informados que, na realidade, o Senhor se tornou Filho de Deus na ressurreição. O problema disso, isso tem problemas gravíssimos, teológicos e doutrinários, que nós podemos ver isso. Isso você pode ler no capítulo 13, no verso 33 e 34 do livro de Atos, não é? Como está exatamente escrito assim, no verso 32 em diante, ele diz: Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, se cumpre a profecia na ressurreição: Tu és teu filho, eu hoje te gerei. Perceba, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, vai dar o entendimento desse texto com clareza. Veja bem, Romanos capítulo 1, versículo 4 especificamente. Ele diz assim: que foi designado, ele está se referindo a Cristo, que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, então, está explicando o que está sendo descrito naquela narrativa, que Jesus não se tornou Filho de Deus na ressurreição, mas ele foi declarado Filho de Deus com poder na ressurreição dos mortos. Não que ele se tornou Filho de Deus, mas ele foi declarado com poder. A partir da ressurreição, a pregação do Evangelho leva à conversão de milhares de pessoas, porque agora, na ressurreição de Cristo, o anúncio dessa mensagem é poderosa. Ora, dito isto, não é? Eu quero exatamente estabelecer o ponto em que nós começamos a entrar no capítulo 8 do livro de Atos. Quando nós lemos uma narrativa e os eventos como eles sucedem, como eles acontecem, e nós extraímos uma doutrina desse texto, mas essa verdade não é corroborada em toda a Escritura Sagrada, certamente nós estamos cometendo um erro de interpretação. E esse é um grande perigo. E aqui nós vamos ter divisões de pensamento gravíssimos na história por conta desse texto. Ora, aqui estão divididos os católicos, aqui estão divididos os anglicanos, aqui estão divididos os pentecostais, os neopentecostais, todos estão divididos nesse texto. Esse texto, ele divide uma parte da história, porque muitos vão interpretar essa narrativa com base explicitamente na maneira dos eventos, como eles ocorrem. Eles não vão interpretar o que vai ser dito posteriormente sobre esse texto. Ora, capítulo 8, então, começa dando continuidade, não é? O verso 9 em diante, dando continuidade àquilo que já havia acontecido por meio de Filipe, quando ele prega em Samaria, do verso 4 ao verso 8. Isso se deu por causa da perseguição que a igreja havia sofrido. Eles foram espalhados pelo mundo, e o Evangelho então passa a ser anunciado agora em Judeia e Samaria, cumprindo então um programa da salvação, como Deus havia estabelecido. Esse aqui não é um planejamento da igreja. Isso não está aqui no planejamento da liderança da igreja, dizendo o seguinte: olha, nós vamos agora alcançar a Judeia, depois Samaria, depois até o confim da terra. Esse aqui é o que está no projeto de Deus, apesar de Israel, apesar até mesmo da igreja nesse momento da história. Quando acontece que a igreja passa a ser perseguida depois da morte de Estevão, eles são espalhados por vários lugares. E eles então entram nas cidades em Samaria. Se você olhar, não é,
no texto, eles vão usar essa expressão, subiu, desceu, eles subiram para tal cidade, depois desceram para tal cidade, tudo isso em relação ao lugar onde eles se encontravam, para onde eles fugiam e o que eles estavam fazendo. Agora, eles fogem de um lugar para o outro, pregando o Evangelho de Cristo. Eles entram na cidade de Samaria. Ou melhor, eles entram na região de Samaria, pregando o Evangelho. Nós temos então Filipe pregando em Samaria, do verso 4 ao 8. E agora, uma história que ocorre dentro dessa narrativa com Simão Mágico. E por que essa história é tão importante? Não é? Ela é tão importante, primeiro, para nos mostrar categoricamente qual o meio pelo qual nós recebemos o dom do Espírito Santo. Segundo, para distinguir categoricamente que ninguém nesse mundo vai ter a obra do Espírito, receber a obra da redenção por aquilo que tem, por aquilo que possui, por comprar, por ter condições nessa vida, certo? Em hipótese alguma. Isso é dado gratuitamente por Deus. Ninguém vai alcançar a redenção por aquilo que ele tem ou com que ele pode comprar. É categórico isso, porque você pode comprar um juiz que pode mudar a sua causa, você pode subornar um guarda que não vai preencher aquele documento contra você, lhe dando multa, você pode fazer tudo isso. Você não deve, você pode fazer tudo isso. Mas você nunca vai poder receber de Deus algum benefício com base em algo que você conceda a Ele. É interessante que Deuteronômio diz abertamente isso. Deus não aceita suborno. Ele não recebe suborno. Ele é justo e julga exatamente como as coisas são. Nesse aspecto, essa narrativa tem um papel importante para diferenciar isso. Primeiro, Simão, o representante de um povo pagão, que dava a bênção do Deus que ele servia ao povo, e os apóstolos, que anunciam o Evangelho de Cristo e concedem a bênção que vem dos céus. Exatamente a distinção, para mostrar que nenhum mágico, ninguém que pratique um encanto, tem da boca dele mesmo a palavra que procede de Deus para a salvação do homem. Somente aqueles que foram designados por Deus e anunciam o Evangelho da cruz, esses são aqueles que vão pronunciar a salvação para os homens. Nenhum outro foi ordenado por Deus para ensinar tal verdade. Nenhuma outra religião, nenhum outro homem nessa terra poderá pronunciar essas verdades, senão aqueles que foram enviados por Deus. Mas em terceiro lugar, um aspecto fundamental também, é que aqui nós vamos entender porque o Espírito Santo só vem sobre a igreja, sobre os samaritanos, depois que os apóstolos chegam. Eles creram, eles foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Essa narrativa é fundamental para entendermos o que se trata e por que isso acontece dessa forma. Então, voltando para o texto, especificamente no verso 9, ele diz: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Não é? E é interessante como essa é uma linguagem própria do Antigo Testamento, né? Do maior ao menor. E é todos, por exemplo, a conversão de Nínive, do menor ao maior, eles se arrependeram. E aqui todos eles estavam crentes e estavam confiantes na mensagem de Simão. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma religião, ele tinha um conteúdo, e eles se apegavam àquilo, do menor ao maior. Diz o texto, chamado, e este dizendo, homem, as palavras no verso 10, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Este homem é o poder de Deus. Essa expressão, poder de Deus, né, ou então grande poder, ela é importante na expressão bíblica, porque isso é uma designação clara do Evangelho de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, diz, né, que nós pregamos a Cristo e este crucificado, porque a pregação do Evangelho é o poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para
a salvação, você percebe, irmãos, que essas religiões, essas falsificações ou esses ensinamentos paralelos, apesar de serem falsos, eles imitam a mensagem do Evangelho. Eles trazem o poder, eles são chamados de deuses e, ao mesmo tempo, eles atribuem às pessoas benefícios por aquilo que eles têm, pelo poder que lhes foi conferido. Aqui, esse homem chamado Simão era conhecido como o poder de Deus. O poder de Deus vai ser dito categoricamente: é o Evangelho e não ele. Obviamente, diz o texto sagrado, e a palavra é interessante, aderiam a ele porque muito os iludira com mágicas. Eles aderiram, se associaram, creram, eles se colocaram como membros dessa seita, porque confiavam e acreditavam na sua mágica. Esse é um princípio importante, né? O milagre dissociado da verdadeira religião, da verdadeira mensagem. A mágica dissociada da pregação. Obviamente, isso leva à destruição da vida daqueles que se apegam e aderem a tais ensinamentos. Confiar em leitores de mãos, confiar em consulta aos mortos, confiar em espíritos, acreditar em falsa religião, curvar-se diante de ídolos, receber deles alguma coisa como pensam, certamente leva à escravidão e ao inferno. Porque se não, veja o que acontece com a pregação do Evangelho que vai vir agora em diante. O verso 12: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. O que exatamente Filipe ensinava? Filipe ensinava sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo. Ele pregava o Evangelho. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Nós confundimos, e não são poucas vezes que nós confundimos, pregação do Evangelho e Evangelho, não é, e benefício do Evangelho. Nós confundimos e chamamos o que é benefício do Evangelho de Evangelho. Isso é um grande erro que nós cometemos. Por exemplo, santificação não é Evangelho. Justificação não é Evangelho. É o benefício do Evangelho. O Evangelho é o Deus que se torna homem, nasce nessa terra, obedece completamente à lei de Deus, morre pelos meus pecados, ressuscita ao terceiro dia e é assunto aos céus. Então, a obra de Cristo, isso é o Evangelho. O fruto do Evangelho é justificação, santificação. Então, o que eu recebo como fruto dessa obra, isso é efeito do Evangelho. Isso é subjetivo. E agora, a objetividade é Cristo na terra fazendo a vontade do Pai historicamente. Essa é a manifestação e a pregação do Evangelho. Ora, Filipe não estava dizendo: ora, nós estávamos, os apóstolos faziam curas extraordinárias em tal cidade, ou então nós vimos demônios correndo da nossa pregação, no meio da pregação. Não, eles pregavam o reino e a Cristo. Eles anunciavam Cristo. Por quê? O que pode mudar o homem não é o fato de Deus ter mudado a minha vida. O que pode mudar o homem, irmãos, é o fato de Cristo ter vindo ao mundo para morrer pelos meus pecados. A única coisa que pode transformar a vida de um homem não é o fato de Cristo ter transformado a minha vida. É o fato dele ter vindo por meio da sua obra salvar o pecador, historicamente. Os apóstolos não pregavam o que Deus fez com eles. Os apóstolos pregavam o que Deus fez em Cristo por eles. E essa aí não tinha outra mensagem a pregar. Eles então pregavam o Evangelho categoricamente, dizendo exatamente isso. Nós pregamos a Deus, pregamos o reino de Deus e o Evangelho de Cristo. Nós não anunciamos outra mensagem.
Cristo ressurreto, no poder do Espírito Santo, é capaz de destruir o império das trevas e redimir. O Senhor Jesus já havia dito isso no Evangelho: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, nos é chegado o reino dos céus. Porque para que a casa do valente seja saqueada, é necessário que o valente seja amarrado. Então a casa é saqueada. Jesus Cristo, segundo Hebreus 2,14, pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, a igreja vai anunciar o Evangelho por todo canto. O engano de Simão, o engano das mágicas, o engano das trevas, não poderão mais suster, segurar, oprimir, escravizar os eleitos de Deus em todo o mundo. Aonde tiver um eleito de Deus que escute a palavra do Evangelho, eles serão libertos pelo Evangelho. E aqui é exatamente o que acontece. Agora, as cadeias da morte foram quebradas, as cadeias do pecado foram quebradas, as cadeias do inferno foram quebradas, e o Evangelho é anunciado, e os eleitos são libertos. Quando acontece a libertação dele, diz o texto sagrado, que iam sendo batizados assim homens como mulheres. Homens como mulheres. Interessante, não é? Que esse é um tema intrigante em Atos. Porque era só os homens, né? Agora homens e mulheres. Por que essa lógica? Veja, no próprio capítulo 8, no verso 2, ou melhor, no verso 3, ele diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Agora, ele diz que eles iam sendo batizados assim como homens como mulheres. Isso aqui depois vai ficar claro que era eles e a sua casa e os seus descendentes. Não era apenas um, mas a sua casa e os seus filhos. Isto é, ele e a sua família. Isso vai sendo mudado no decorrer da narrativa de Atos, não é? Porque agora homens e mulheres, depois apenas ele e sua casa. Ficou isso claro no início, no capítulo 2, quando receberam o Espírito de Deus, e Pedro, pregando o Evangelho, falou: aquele que crê e for batizado será salvo. Isso será não apenas promessa para ele, mas também para os seus descendentes. Agora ele vai mostrando marido e mulher. Marido, mulher e filhos. A promessa do Senhor é para ele e para a sua casa, especificamente. Perceba aqui no verso 13, o próprio Simão, esse mágico, se rende ao Evangelho. Ele abraçou a fé. Me parece que ele não é verdadeiramente redimido. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas ele abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Coisa impressionante. O foco dele era errado. O Senhor Jesus corrigiu o foco dos discípulos quando os enviou. Quando eles voltaram, disseram, maravilhados, até os demônios se submetem a nós. Jesus disse: vocês estão maravilhados, porque os demônios se submetem a vocês. Vocês devem ficar maravilhados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Corrigiu o foco dos discípulos. Simão tinha o foco errado. Nós estamos pensando naquilo que nós podemos ter do Evangelho, ou receber do Evangelho, mas não aquilo que nós somos em Cristo. A nossa identidade em Cristo, a nossa união com Ele, a nossa vida com Ele. Nós estamos pensando naquilo que podemos receber dele, ou ganhar dessa relação com Ele. E olha aqui, os olhos dele eram olhos para as coisas dessa vida, dizendo, eles observavam extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Era a única preocupação dele. Esse era o olhar dele. Que coisa extraordinária esses homens fazem. Mas de repente a história é suspensa. Mais que de repente a história é suspensa. Há uma parada na história. E estrategicamente, Lucas
vai descrever agora a informação que chegou aos apóstolos. Perceba como é importante a lógica da narrativa. No capítulo 8, especificamente, irmãos, no verso 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Olha, é uma informação importante para ele, porque agora eles vão sair de Jerusalém e vão para lá, para mostrar categoricamente que eles não estavam ali, que eles não estavam presentes ali, eles estavam longe. Aí o verso 14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, como o verso 1 vai dizer, que Samaria recebeu a palavra de Deus. Veja o que significa pregar o reino de Deus, pregar Cristo, receber a palavra, é a mesma coisa. Esses são sinônimos, certo? Eles haviam recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Agora, a narrativa ela torna-se complexa exatamente por isso. Porque agora o Espírito Santo vem sobre eles, depois deles terem crido e sido batizado. Como alguém pode crer sem ter o Espírito Santo? Como pode? Mas vamos então tentar explicar, pela estrutura da frase, alguns pontos importantes. Primeiro, qual a necessidade dos apóstolos checarem o que estava acontecendo em Jerusalém? Ou melhor, em Samaria. Porque qual a necessidade deles saírem de Jerusalém e irem para Samaria? Qual era o ponto? Qual o ponto aqui do contexto? Ora, Lucas está estabelecendo para nós uma importância grande, porque eles só recebem o Espírito Santo com a chegada dos apóstolos. O Evangelho foi pregado por Filipe, o Evangelho foi anunciado por ele, foi pregado por ele, eles creram no Evangelho, faziam sinais e prodígios, mas o Espírito Santo não havia descido. Por que essa ordem é importante? Ora, se não fosse tão importante isso, Lucas não interromperia a narrativa para mostrar o movimento dos apóstolos vindo de Jerusalém para Samaria e a descrição do que acaba de acontecer. Então começamos a entender alguns pontos importantes. Primeiro, quem são os samaritanos? No domingo passado nós já tratamos um pouco sobre isso, não é? Apenas relembrando, quem são os samaritanos? Não é? Sem entrar muito em detalhe histórico, podemos apenas ler o Evangelho de João, no capítulo 4, por favor. João capítulo 4. E nessa narrativa podemos entender um pouco quem são eles. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim, veja bem no versículo 9 especificamente. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. É dito que os samaritanos estão no meio do caminho entre judeus e gentios. Eles eram judeus, eles eram da história de Israel, depois se apartaram no ano de 1000, depois de Salomão, quando Salomão morre e o reino é dividido com Jeroboão e Roboão. Depois são destruídos em 721 e 22 pelo Império Assírio, certo? São tirados do mapa, e o Império Assírio, na sua crueldade, que era o império mais cruel da história, eles não apenas destruíram Samaria, como também enviaram outra nação para habitar naquela nação, para que não apenas mas a história fosse encerrada dos samaritanos, e eles então se tornaram adoradores de um culto sincrético, onde Deus
e os outros deuses serão adorados junto com os monumentos. O que acontece? Os samaritanos têm muita dificuldade com os judeus, porque eles rejeitam tudo que vem depois do Pentateuco. Até o Pentateuco eles são fiéis. Depois do Pentateuco eles não aceitam nenhum escrito do Antigo Testamento. Por isso, veja bem, por isso que eles não aguardam o rei davídico que viria como rei o Senhor Jesus. Eles aguardam um profeta como Moisés. Ora, veja o capítulo 4 de João, por favor, quando o Senhor diz assim, no versículo 10 em diante, ele diz, verso 15 em diante, melhor, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. A lógica dela, não é? A expectativa dela, veja, eu encontrei o Salvador. Ela vai anunciar ao seu povo, dizendo: encontrei o Salvador. Isto é, encontrei o profeta prometido, que seria aquele que viria no lugar de Moisés. Eu achei o profeta, o Salvador do mundo. Perceba que no Pentateuco já tem toda a doutrina da redenção estabelecida, a ponto de que a expectativa de um Redentor já estava clara na mente deles, somente no Pentateuco. E ela diz: encontrei o Salvador do mundo. Eles eram distintos, não havia relacionamento entre eles, e o Senhor Jesus então rompe um paradigma, falando com uma mulher samaritana. E agora essa mulher passa a ser evangelizada e o Senhor a redime, e ela é salva naquele contexto. Interessante que eles foram salvos ali, antes da descida do Espírito Santo. Mas a narrativa que vai contar para a expansão do Evangelho vai se dar em Atos, porque nós estamos diante de um cronograma da redenção. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja do Senhor, agora a igreja do Senhor vai ser espalhada pelo mundo. Eles são metade judeus, metade gentios. Palavra do Senhor Jesus acerca de Israel, no versículo 24, melhor, no versículo 21 em diante, ele diz, do capítulo 4 de João: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Cristo então disse: não vem de Samaria, vem dos judeus. Então a história, ela toma um rumo distinto. Então ela vem de lá para alcançar os samaritanos. Então os samaritanos são os primeiros a serem alcançados pelo Evangelho, que é o meio do caminho entre judeus e gentios. O Evangelho chega a eles. O que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo que ocorreu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo sobre eles, acontecerá também com eles aqui no capítulo 8. Qual a intenção? Mostrar categoricamente que vem dos judeus, os apóstolos. Primeiro princípio procede deles. Segundo princípio importante: os apóstolos precisavam ser convencidos, como serão, de que o Evangelho do Senhor não é apenas para os judeus, mas para todos os povos da terra. Isso se torna muito claro, podemos afirmar isso com base no que diz o capítulo 11. Veja de Atos, capítulo 8. Vamos voltar para Atos, por favor. No capítulo 8 nós vimos essa história, e essa então se desenvolve no capítulo 11 especificamente. Não é? No capítulo 11 especificamente. Eles vão escrever isso. A linguagem utilizada por eles é tão clara, que no versículo 1 do capítulo 11 em diante, podemos ler o capítulo 10.
capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, verso 46 em diante, ele diz: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Aqui é Cornélio e a salvação de Cornélio. A narrativa então vai e descreve que quando ele se converteu, também recebeu o Espírito Santo posteriormente. E aí disse: como nós poderemos negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito Santo assim como nós recebemos? Atos 8 é como parte da prova fundamental e cabal de que a salvação não pertencia apenas aos judeus e que a mesma coisa que aconteceu com Israel acontece com os samaritanos. O Espírito que veio sobre eles veio também sobre os samaritanos. Segundo ponto importante, por meio dos apóstolos. Os apóstolos vêm e vão exatamente afirmar aquilo que eles acabam de ouvir. Nós ouvimos falar que a palavra de Deus chegou aos ouvidos dos samaritanos. E eles chegam lá e vejam qual era a expectativa. O que é que se esperava em tudo isso? Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo. A expectativa é que já tivesse descido sobre eles, mas ainda não havia descido sobre ele. Por que não havia descido sobre ele? Porque retardou, para que ficasse claro para os gentios e para os judeus, que vai ser categoricamente afirmado lá no capítulo 11, nós não podemos negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito, assim como nós também recebemos. Isso não vai acontecer mais na história. Isso vai encerrar no livro de Atos, porque quando os gentios todos forem anunciado o Evangelho a eles, essa informação ela não vai mais ser necessária, porque agora o Evangelho vai ser pregado sem a necessidade disso. Veja, logo em seguida, que nós não vamos tratar esse texto hoje, mas a narrativa de Filipe, nós não temos esse acontecimento. Ele é batizado, ele creu, ele foi batizado, e pronto. Por que não aconteceu uma coisa com ele? Ele era de uma outra nação, porque era para provar um ponto, para mostrar categoricamente um ponto. Os gentios receberam o Espírito Santo, assim como os judeus receberam o Espírito Santo. Então qual é o erro que se comete nesse texto? O erro que se comete nesse texto é imaginar que você crê no Senhor Jesus e depois é batizado com o Espírito Santo, como se essa narrativa aqui desse imagem para isso. Esse é o grande equívoco, porque se nós não entendermos que o que está acontecendo aqui é uma estrutura de narrativa em que essa verdade está sendo tratada assim, nós não vamos entender o texto. E nós vamos ter dificuldade. Porque o que vai acontecer no resto das Escrituras Sagradas? Exatamente o oposto dessa tese que se levanta por aqueles que afirmam que também eles vão receber o Espírito Santo depois de crer no Senhor Jesus Cristo. Certamente essa não é a linguagem da Escritura Sagrada. Veja, por favor, Romanos, capítulo 8, verso 9. Olha só a palavra de Deus comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal. Ora, como alguém pode crer no Senhor, ser salvo e não ter o Espírito dele? Se não tem o Espírito, não é dele. Como eu posso crer nele sem ter o Espírito? É óbvio que eu recebo o Espírito no ato que eu creio, no ato da fé, porque ninguém crê sem o Espírito de Deus. Lembra do início da narrativa, lembra do início da pregação, quando fiz aquela análise da ressurreição de Cristo, como era descrita em Atos e como interpretada por Paulo em Romanos? Esse é o cuidado que nós temos de ter, para não interpretarmos o movimento e não capturarmos a foto
isto é, a foto exata do que aquele texto está tratando. Nós estamos apenas interpretando o movimento. Ainda em Romanos, no capítulo 8, verso 14 e 16, veja, por favor, a palavra de Deus que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, irmãos, quem testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus? O Espírito de Deus. Como eu posso crer em Cristo, pertencer a Cristo, sem ter o Espírito de Deus? Sem ter o Espírito de Deus. Ainda o apóstolo Paulo, primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Ora, podemos ainda para Gálatas, o último texto, por favor, para que não fique dúvida que o pensamento dos apóstolos, depois dessa narrativa, não é de afirmar que o Espírito de Deus vem depois da conversão, mas ele está no crente quando ele crê no Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 2 e 14 diz assim: 2 diz assim: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando é que eu recebo o Espírito? Na pregação da fé. Quando o Evangelho é pregado e quando eu creio no Senhor, eu recebo o Espírito de Deus. Não há como crer no Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Verso 14 ainda do mesmo capítulo, por favor, diz assim, desculpa, eu li verso 2, não foi? Eu li o 14, 2, desculpa, Gálatas 3, verso 2, agora o 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não é? Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas, que o Espírito de Deus habita em nós quando cremos no Senhor. Não é uma segunda bênção, não é algo que vai acontecer posteriormente na minha caminhada cristã. Eu recebo o Espírito quando eu creio. O que aconteceu ali, então, naquele momento da narrativa bíblica, é apenas para nos instruir acerca daquilo que era difícil para os judeus entenderem. A salvação não pertencia apenas aos judeus, ela pertencia aos gentios também. E o que aconteceu com os judeus tinha que acontecer com os gentios, para que ficasse claro que a salvação tinha chegado a eles. Quando então os apóstolos fazem o que têm de fazer, eles somem da narrativa mais uma vez. Voltemos para o capítulo 8, por favor. Quando eles fazem o que têm de fazer, eles somem da narrativa de novo. Eles vêm cumprir um papel, mostrar essa ordem dos acontecimentos. No verso 18, diz assim: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e volta ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor,
para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aquele homem que creu juntamente com os outros samaritanos, o mágico, agora, quando viu a obra de Deus, quando os apóstolos impuseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, ele disse: eu quero pagar. Que coisa impressionante. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Na linguagem de Pedro, não é? Quando ele propõe isso aos apóstolos, ele interpreta: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Ora, ficou claro para Pedro que a proposta dele era tentar comprar o poder do Espírito para, quando ele impusesse as mãos, os outros recebessem o Espírito. Por que Filipe não impôs as mãos e eles receberam o Espírito? Por que esperar os apóstolos? Para que ficasse claro, mais uma vez, que a salvação vinha dos judeus, mas era para todos os gentios. E os apóstolos precisavam entender isso. E toda a igreja da Ásia ia entender que a doutrina que seria estabelecida na igreja era a doutrina dos apóstolos, e não a doutrina de outro, de homem algum, mas dos apóstolos. Era essa a mensagem que a igreja tinha que entender. Então Simão vai dizer: eu quero também isso para mim. O que ele quer? Ele não quer o poder para pregar o Evangelho, a intrepidez para anunciar Cristo, mas ele quer o poder para ser conhecido como um homem que, quando impõe as mãos, ele dá aos outros o Espírito Santo. Seja contigo o teu dinheiro. Palavra de Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois você tentou comprar, você tentou adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Essa expressão, tentar adquirir com dinheiro o poder de Deus, é algo comum hoje. Até é uma expressão conhecida hoje, não é? Muito conhecida hoje. Simonia, não é? Essa expressão que vem dessa palavra de Simão, que é tentar comprar o poder de Deus com bens ou com dinheiro. Isso é muito conhecido hoje, esse termo, causado por essa narrativa. Todo aquele que tenta comprar os benefícios de Deus com o que tem, com o que possui, deve ouvir as palavras de Pedro: seja o teu dinheiro contigo para a tua perdição. Todos aqueles que pensam, imaginam que podem adquirir as bênçãos do Senhor, a salvação do Senhor, a santificação do Senhor, a obra da redenção do Senhor, por meio de bens ou por meio de negócio, certamente serão condenados. Certamente serão condenados. Por que serão condenados? Porque eles não entenderam que o preço maior foi pago na Calvário por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e que toda a dívida foi paga, e que nada é recebido nessa vida se não for por meio do Filho, não por meio de alguma recompensa que eu possa, de algum bem, de algum benefício que eu possa dar para receber algo em troca do Senhor. Certamente é um grande pecado. Quantas pessoas, irmãos, são enganadas nas igrejas dos nossos dias, pagando e dando até o que não tem para receber alguma coisa da parte de Deus, das mãos de homens que não receberam a autorização de Deus para impor as mãos.
quanta condenação virá sobre essas que vendem o Evangelho do Senhor por dinheiro, que trocam a glória de Cristo pela glória dessa terra e que amam mais os recursos desse mundo do que a glória do reino de Deus. Os que preferem viver 80 anos nessa vida com fartura por meio do engano e da mentira, mas não se preocupam em passar a eternidade no inferno. Se você tentar ganhar alguma coisa de Deus sem o sacrifício de Cristo, seja o teu dinheiro contigo para a tua perdição. Se você tentar ganhar alguma coisa de Deus sem Cristo, o teu perdão, o perdão do teu pecado, você vai à igreja e o padre vai dizer para você: reze tantas ave-marias e o terço, e faça tal promessa e cumpra isso ou aquilo. Seja a palavra desse padre juntamente contigo para a tua perdição, porque o Evangelho de Cristo diz que não há perdão de pecado sem o sacrifício de Cristo. Não haverá perdão de pecado sem que Cristo tenha derramado o seu sangue. Não haverá nada que você possa fazer que possa dar paz ao teu coração se não for o sacrifício de Cristo. Tentar por alguma maneira comprar o perdão do seu pecado é grande condenação. É grande condenação. Tentar barganhar com Deus. Só tem uma maneira de Deus aceitar você: se você vier em Cristo. Se você estiver em Cristo, só a única maneira de Deus não condenar você. Simão ficou apavorado com as palavras de Pedro. Pedro então diz a ele: arrepende-te da tua maldade e da intenção do teu coração. Um debate sem fim, alguns dizendo que talvez houve arrependimento, outros dizendo que não houve arrependimento. Difícil, no meu entendimento, acreditar que houve arrependimento. E nas palavras dele, ele age como Saul, não como Davi. Saul disse a Samuel: roga a Deus por mim. Ele disse: ore por mim, para que não aconteça comigo o que você acabou de dizer. Ele não disse o que Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele temeu aquilo que Pedro disse que aconteceria com ele e com o seu dinheiro. Mas ele não encontrou refúgio em Cristo. Quando se diz: o teu pecado será contra ti e ele te condenará, isso é para dizer para você: corra para Cristo, porque ele recebeu a condenação eterna pelo seu pecado. Não corra para fora de Cristo, corra para Cristo, porque a ira de Deus já caiu sobre ele e ele me purifica de todo pecado. Talvez você tema as consequências do seu pecado. Talvez você tema o que Deus pode fazer com você nessa vida. Mas todo temor, ele vai encontrar salvação e esperança
nós corrermos para o lugar mais terrível do mundo e mais maravilhoso do mundo. O lugar onde Deus derramou a sua ira contra o pecado. Maior veemência que você possa imaginar. A cruz do Calvário. Você precisa correr para a cruz do Calvário. É lá a condenação que é para você. Caiu sobre Cristo, o meu Salvador. Simão temeu que pudesse acontecer com ele, ao invés de correr para Cristo. Foi pedir para os apóstolos pedirem por ele. Eles têm um mediador, que é Cristo. Os apóstolos não são mediadores. Só há um mediador. É Cristo. A nossa salvação não está em confiar nos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que é a pregação do Evangelho de Cristo. Confiar em Cristo. A narrativa, de repente, termina dizendo, quando ele, rogai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Os apóstolos entraram nas aldeias dos samaritanos, mas não há resposta ao pedido do Senhor. Certamente é um grande pecado tentar adquirir benefício de Deus com seu próprio recurso. Porque não tem preço senão o sacrifício de Cristo. De modo prático, essa narrativa então nos ensina esses pontos fundamentais para a nossa caminhada no livro de Atos. Primeiro, que o Evangelho chegou ali por conta da perseguição. Segundo, que eles pregam o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, não outro Evangelho, o mesmo Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ali eles eram convertidos e batizados. Até Simão, o mago, foi salvo. Aparentemente salvo. Os apóstolos vêm para nos ensinar que o que vai acontecer com a imposição das mãos é para mostrar que a salvação vem dos judeus e que os judeus então estão exatamente entendendo que o que aconteceu com eles aconteceu com os gentios. A salvação então pertence aos gentios também, não apenas aos judeus. Em último lugar, certamente, o arrependimento que vai vir da parte de Simão, que não é o arrependimento verdadeiro, precisa servir de lição para nós. Nós precisamos entender que todo aquele que tenta comprar a salvação ou o benefício da parte de Deus com seu próprio recurso comete grande pecado. Será lançado no inferno ao seu recurso e você. A esperança, corra para Cristo. Porque lá, nele você encontrará a plena salvação. Porque lá o seu pecado foi condenado. Não fujam para fora de Cristo, mas para Cristo, para que haja salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Deus Santo e Misericordioso, nós te damos graças por tua palavra e rogamos ao Senhor que nos ensine a confiar exclusivamente em Cristo e na sua obra e descansar nela e não imaginar ou pensar que de alguma forma poderemos comprar ou adquirir algum benefício do Senhor por meio de recursos desse mundo. Ó Deus, também te damos graças, porque a tua palavra nos ensina de modo claro e recebemos o Espírito do Senhor quando cremos. O Espírito de Deus habita em nós. Ó Deus Santo,
Revela-te aos pecadores, aos que não te conhecem. Revela-te ao teu povo nessa noite. Torna-te conhecido da tua igreja e também daqueles que não ouviram e não conhecem a tua salvação nessa noite, a fim de que, crendo no Evangelho, recebendo o Espírito Santo de Deus, eles sejam salvos de todo o pecado, sejam salvos do inferno e vivam